podcast de número 10. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui conosco, não é mesmo, Beto? É isso aí, a conversa hoje vai ser muito gostosa, a conversa vai ser hoje muito prática, ele vai passar alguns conhecimentos pra gente. Ele é o pai do Vinícius, ele é o pai da Vitória, né? Então, mais do que um candidato aqui, a gente tem com a gente um comerciante de mais de 30 anos ali na região do Macuco e que vai trazer todo esse conhecimento político para nós, como a toda a vivência que ele teve ali no bairro. Com vocês, Toninho Serra, pode dar um alô para os mais de 1.300 inscritos em nosso canal hoje. É um prazer estar aqui nessa noite no Diário do Litoral, no Diário Santista, perdão. E vamos conversar, vamos falar sobre a cidade, vamos falar um pouco sobre também a minha candidatura a vereador e conversar bastante sobre como a gente resolve algumas coisas aqui em Santos. Toninho, a gente fez uma pré-conversa aqui, né? A gente conversou muito à tarde, conversou aqui um pouquinho antes do podcast, e você teve uma candidatura em 92, né? Conta pra gente um pouco esse episódio da sua vida. Então, essa candidatura em 92 era também algo ligado já à política estudantil, né? A gente sempre foi aquela história chefe de classe, representante no Colégio do Carmo, né? Você tinha quantos anos nessa ocasião? Eu comecei lá com uns 14, 15 anos, né? E depois na faculdade também, a faculdade eu entrei com 17 anos, na faculdade de administração. E também ali a gente já engrenava para alguma coisa de querer reivindicar, querer falar, querer fazer alguma política. Querer ter a voz, né? Depois da candidatura você continuou no meio político? Sim, a gente sempre militou um pouquinho, sempre andei muito nos partidos sempre, como sabem, de direita, partidos voltados, alguns depois administraram a cidade, né? E a gente nunca largou, mas em vias de algumas questões do trabalho, da família, a gente abriu mão e continuou na empresa, que era a nossa loja de autopeças. Mas eu nunca desisti de ter um dia o que eu estou hoje pleiteando, que é voltar a ser candidato a vereador. Certo. Eu perguntei da idade que você foi candidato a vereador. Você tinha quantos? 24 anos, 1992. Super precoce. Para aquela época era uma coisa muito precoce. Eu era o candidato mais novo do partido. Era um partido que tinha umas candidaturas já de idade média para alta. Era um partido que, na verdade, tinha na época, acho que 6 ou 7 vereadores, né? Uma Câmara que na época tinha 23, naquela época era 23. E vinha praticamente já tentando a Prefeitura de Santos há algum tempo já, né? Porque a gente vinha de mandatos do Oswaldo Justo, né? De 84, depois até uma edição de 88 até 92, e aí sim, uma candidatura da direita que por pouco quase não venceu a eleição. Na época era o Vicente Cassione. Com o Davi Capistrano. Com o Davi Capistrano, entendeu? Nós chegamos até bem perto, né? Foi uma disputa muito forte, né? Porque haviam vários candidatos na cidade, muitos conhecidos, né? Vários, Edmur Mesquita, Coiuíra, Beto Mansur, todos eles, né? Mas o Cassione parece que se encaixou um pouquinho com uma didática diferente, né? E a questão do novo, e quase pegou. A gente esteve aqui com a Thelma, né, recentemente, aqui no podcast. A gente conversou muito sobre essa época, né? Que ela foi a prefeita de Santos. Fundadora do partido do PT. E ela fez uma gestão que teve bastante aprovação na época dela, né, de 88 a 92. E posteriormente, né, acho que existia uma promessa do Davi Capistrano fazer a mesma coisa e não houve, né? Assim, isso dito pelo próprio partido, eles também tiveram uma decepção ali em relação ao representante deles, posteriormente a Thelma. Né? Eu acho que essa eleição de 92, esse mandato, eu sempre comentei que era um mandato tampão, né? Como ela não poderia ser reeleita, não é? Então você sempre, mais ou menos o que acontece um pouco em Santos atualmente, né? Não é muito diferente. Ela lançou um candidato que na verdade era um secretário de saúde que inovou em Santos, né? Acho que muitas coisas devem-se a ele. A gente fala muito mal, a gente fala do PT, muitas das coisas, mas a parte da saúde, na época, foi dada uma boa de uma mexida que hoje algumas coisas ainda estão em vigor, que é as policlínicas. E o Davi era um sanitarista, né? Era um médico sanitarista, inclusive um dos maiores do Brasil, mas politicamente era fraco. Politicamente era fraco. Montou um secretariado que mais da metade era um secretariado dela, que já deveriam ter saído, e aí todo mundo sabe que no meio do mandato dele houve uma ruptura imensa entre os dois, né? Sim. Que a fez se candidatar em 96, né? A prefeitura, que foi a eleição que ela disputou com o Beto Mansur,
mas também disputadíssima, que o Beto ganhou por 7 mil votos na época, né? Foi nos detalhes ali, né? No Foi, último minuto. Foi. Até para o segundo turno, essa eleição foi para o segundo turno também com muito pouca diferença, mas aí uma coligação inteira da direita e também aquela história não queremos mais o PT, fez com que em 96 você tirasse definitivamente o PT de Santos e nunca mais o PT ganhou nada, né? É difícil você lembrar de alguma situação que o PT possa ter disputado. Disputou depois em 2000 também, uma eleição também um pouco mais difícil, né? E em 2004, quando foi do Papa, também uma eleição disputada, mas ou seja, todas ela perdeu. Essa é a realidade. Toda ela foi, que ela foi a candidata 3 vezes seguidas. E perdeu 3 eleições seguidas. O que é legal é que a gente está vendo aqui que, apesar de 32 anos depois, ele continua com a mesma vontade, a mesma garra para fazer alguma coisa para a cidade, certo? Sim, assim, as ideologias da época até um pouco não vou dizer infantis, mas era uma campanha que a gente foi para a rua para tentar algo diferente, meio estudantil, aquela coisa toda, tinha acabado de sair da faculdade, tinha feito visceral, duas. né? E assim, a gente se valia muito do comércio, né? Porque o Toninho da Autopeças, o discípulo do meu pai, que é Toninho, sempre prevaleceu muito nisso. Mas uma coisa que eu ponho para todo mundo, o comércio não elege ninguém. Se o Zé do supermercado, o João da borracharia, achar que esse pronome vai levar ele para a Câmara Municipal, não leva. Tem nada uma coisa a ver com outra. Sabe, é uma outra vida. Inclusive você mistura muito o teu lado comercial com o lado político, que atrapalha. Me atrapalhou muito na época, né? Mas eu não esqueci de muitas das coisas. E até imagino que algumas questões que a gente tem daquela época, elas estão voltando à tona hoje. Passou-se 32 anos e muitas das coisas eu acho que em Santos não foram resolvidas, né? Com toda certeza. A gente se baseia muito nesse mote hoje que é todo mundo falando transporte, todo mundo falando na saúde, todo mundo falando na habitação. O transporte, a melhoria que nós tivemos é que nós saímos da CSTC, que era uma empresa municipal totalmente quebrada, e passamos para uma empresa privada, que toma conta disso aqui há, acho que 30 anos também, que é a Viação Piracicabana. Né? A saúde, criou-se lá as policlínicas, depois os pronto-socorros. As UPAs, né? As UPAs, né? É UPA. O pronto-socorro é da minha época, mas é a UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento, que é o pronto-socorro. Que no final é a mesma coisa, tem-se os mesmos problemas. Até em quantidades menores, né? Nós temos hoje poucas UPAs. Temos 2. Eu acho pouco para a cidade. Uma cidade, hoje a gente tem o quê? 450 mil habitantes? 435. Quase 500 mil habitantes. Quase 500 mil habitantes. Ter 2 hospitais públicos, eu acho que é muito pouco. Justamente. Você tem hospitais privados, que tem alguns pronto-socorros que atendem os planos de saúde, mas o pronto-socorro mesmo para o povo, que é atendido pelo SUS, é muito pouco. É muito pouco, né? E temos 2 porque um foi construído pela uma universidade, que é a UPA Central. A UPA Central não foi construída pela prefeitura, né? Foi construída pela Faculdade Lusíadas, que hoje agrega a maior parte dos casos de Santos. Agora estão construindo um hospital lá na Zona Noroeste, né? E temos o da UPA da Zona Leste, que levou quase 3 anos e meio para ser reformado, para ser construído, mas que também hoje já não suporta o nível de atendimento que tem. Então essas 3 situações vêm seus dias de hoje. E a terceira que eu acabei não tocando foi a moradia, né? A moradia em Santos ela é praticamente inexistente nos últimos 30 anos. Os últimos conjuntos habitacionais que foram feitos, ainda se fala no Tancredo, né? Que é o Tancredo 1, 2, 3, que é aquele que você tem na Zona Noroeste que divide quase com São Vicente, e mais nada. A gente vai conversar sobre isso já, Toninho, porque a gente conversou até anteriormente aqui, hoje de tarde, né, um pouquinho, que a cidade ela é dividida, né? Hoje existe uma Santos com 10 mil reais o metro quadrado e existe uma Santos com 2 mil reais o metro quadrado, né? A mesma cidade. Nós já estamos até 15. Até 15, né? Dependendo do local, 15, a gente está vendo esses prédios, agora os arranha-céus estão vindo agora, é uma coisa absurda. Qual que é a sua opinião em relação a essa discrepância da cidade? Você acha que deveria existir um olhar por inteiro? Ou você acha que, por exemplo, aqui a gente já cuidou muito dessa parte, vamos olhar um pouquinho para cá. O metro quadrado de Santos é muito caro? Seria isso? Não, existem bairros que assim, é uma discrepância, é 2 mil reais o metro quadrado. Por exemplo, o Toninho ele tem toda uma expertise ali, por conta do comércio dele, do Macuco. Né? A gente tem ali a região do Macuco, onde ele
viveu ali a experiência do comércio dele, né? Apesar dele ser crescido na ponta da praia, né? Ele tem esse olhar para lá. Então a gente conversou muito sobre isso, sobre a discrepância que tem em alguns bairros, não só no Macuco, né? Em alguns outros bairros também existe isso. Você acha que a prefeitura deveria ter um olhar para esses bairros, deveria ter alguma solução até mesmo em relação a esse desenvolvimento habitacional, né? Qual que é a opinião do Toninho em relação a isso? Eu sou bem firme numa coisa. Eu acho que não se criou nenhuma habitação nessa cidade de Santos para classe pobre e média, né? Classe baixa e média. A gente desenvolveu aí uns anos aí, desde os anos 2000 com o pré-sal, imaginando que a gente traria para cá realmente gente de dinheiro. Essa era uma promessa. Nós teríamos aqui uma Miami, nós teríamos um Balneário de Camboriú, nós teríamos uma Riviera de São Lourenço, umas coisas assim que realmente o PIB desses locais todos é altíssimo. E o PIB de Santos não é alto. Não é. E aí fez com que o êxodo fosse para as outras cidades. Tudo que nós deixamos de crescer em Santos foi para Praia Grande e para São Vicente. Isso aí não há como negar. As cidades vizinhas absorveram, não há como negar. Praia Grande hoje tem 380, acho que quase 400 mil habitantes. Há 20 anos atrás ela tinha 200, tinha metade. São Vicente também cresceu bastante. São Vicente cresceu na área continental, né? Que é onde agora o prefeito lá está fazendo um bom trabalho para desenvolver uma área. Você vê como é que é, né? Desenvolve uma área para as pessoas que precisam, as coisas melhoram. E aqui em Santos não se construiu nada. Agora, nesse tocante, com relação à construção, eu acho que falta uma vontade política de você sentar com todos esses N construtores que tem em Santos, porque Santos tem 10 construtoras, não tem muitas. Muitas vieram de São Paulo, né, que pegaram muitos prédios e foram construindo na Ponta da Praia, no Boqueirão, em alguns locais, que são construtoras que vieram para construir em Santos, com um novo know-how, que é os apartamentos menores, aquele conceito, o clube conceito, né, que é o prédio. Mas assim, este povo de Santos que precisa morar, não consegue chegar aí. Saindo da área comercial que eu vivi 12 anos, há 12 eu estou na área administrativa imobiliária. E hoje eu posso dizer para você que é um dos piores momentos. É um dos piores momentos. Após a pandemia, isso aqui explodiu, né? Explodiu o valor de aluguel, explodiu um monte de coisa. E, por outro lado, a recuperação do salário é muito pequena. E fez com que essas pessoas fossem morar em algum local que desse. Né? Eu sempre brinco assim, você quer ver o melhor movimento que tem em Santos? Você pega 6, 7 horas da manhã, você vai no José Menino, você vê na divisa Santos e São Vicente, e você vê aquela procissão de bicicletas. Sim. Não só de bicicletas, de carros, de tudo, mas você vê, porque a bicicleta ela se tornou hoje um veículo que as pessoas elas andam para tudo que é lugar. Onde aquelas pessoas trabalham? Trabalham em Santos porque aqui está o trabalho, mas moram em São Vicente e alguns moram na Praia Grande. Né? Então assim, a gente deixou de construir. E não tem a vontade mesmo política de chegar para um consultor e falar assim, olha, eu tenho um monte de área na Vila Nova, em algumas 3, 4, 5 ruas, que, poxa vida, vamos tentar comprar ali, porque tudo tem dono, né? Sim. Todas as áreas têm dono. Tirando as áreas públicas, que são afastadas, tudo tem dono. Mas eu acho que não há interesse para eles isso. Porque não é possível que em todos esses anos tenha saído 2, 3 prédios para a área da Vila Nova, aqui, ali. Você sai do centro para cá. Né? Você tem duas artérias muito fortes, que é a Campos Melo e a Silva Jardim. 2 ruas muito grandes, né? Que saem lá da Vila Nova e vem ter na Afonso Pena. Você conta ali os prédios que construíram ali. E você tem muito lugar para isso. Agora, até você fazer o construtor entender que ele deveria fazer uma construção para a gente mais da cidade, demora. Mas você acha que poderia partir num ponto de, por exemplo, você quer explorar a construção aqui na cidade? Legal, você é uma construtora, você vai trazer os prédios, você vai vender lá o seu apartamentinho de 15 mil reais o metro quadrado, mas você vai ter que construir um habitacional. É uma contrapartida. Minha Casa Minha Vida. Para cada prédio que você colocar na praia, você tem que construir um Minha Casa Minha Vida. Como é que funciona a lei da outorga? A lei da outorga é assim, né? Você dá alguma coisa para o poder privado e ele vai te arrumar alguma coisa do poder público. É a lei da outorga. E isso, na verdade, na construção civil não tem. Ela tem para algumas coisas que foram feitas aqui em Santos. Né? A Ponta da Praia, não, a Ponta da Praia, alguns escolas que foram feitas, que foi o poder privado que construiu, algumas consultoras em troca de alguma outra coisa. Mas, por outro lado, não há nenhuma conversação entre eles.
Eles parecem que não se conversam sobre isso, né? Não existe. Você já parte de um princípio que você, quando faz a tua planilha do metro quadrado, você já tem que partir daquele valor. E só parte daquele valor, o terreno em Santos é caro. Sim, o terreno é caro, não há dúvida. Mas sem terreno barato. É só você querer construir. Você entendeu? E assim, como é que se criam os bairros? Como é que se criam as situações? Em construção. Você vai levar as pessoas para morar e através disso você vai crescer o comércio, vai crescer como querem fazer com o Valongo hoje, né? Sim. O Valongo hoje, aquele projeto lá daquele prédio no Valongo, que eu até hoje não fui conhecer, mas é um projeto acho que grande, né, com algumas torres, onde a prefeitura ali sim fez um acordo com quem vai construir, dando isenção de IPI de 5 anos, de IPTU de 5 anos, e não cobrando o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, que é o imposto que você paga quando você compra um imóvel. Né? Ela tirou esse imposto e deu isenção de 5 anos de IPTU. Tem outros lugares que você pode fazer isso. Né? Então, por que só ali? Por que não faz em outros? Né? Poderia ser feito esse acordo com as grandes construtoras para poder fazer também moradias mais acessíveis. É o caminho. Por que eu tenho falado um pouco de Praia Grande, né? Que tenho ido lá esses dias por uma questão até de trabalho do meu filho, né? É inacreditável. Você sai da Praia Grande, você vai à Praia Grande hoje, você vai ter que ir há 2 anos, né? Você continua indo pelas mesmas ruas, né? Você vai pela praia, ou você vai pela Kennedy, ou você vai pela pista. Que você pega a zona 3 e a zona 4, né? Que Praia Grande agora já tem 1, 2, 3 e 4, né? O que acontece? Aquilo lá, você percebe que não anda para trás, só anda para frente. Né? Aquela avenida aqui ele tem 23 quilômetros, vai até lá embaixo. Tanto que até os grandes grupos que exploram a nossa cidade hoje também vão começar a explorar lá, né? Já tem um shopping lá em andamento. A construtora Mendes vai construir deu um projeto grande, né? Um shopping, já está inclusive cercado, está com o Mendes lá, ela vai construir um projeto imenso em frente à prefeitura. Que é no outro canto da cidade, que é o oposto onde já existe um shopping, que o shopping lá é maravilhoso. Não, né? A Vila Mirim hoje, que é onde está localizada a prefeitura e o terreno do Grupo Mendes, se eu não me engano, acho que é 16 quilômetros do Boqueirão. 16 quilômetros é longe, não é pouco, mas vai construir lá. E assim, também eu acho que eles perderam um pouco o interesse de fazer as coisas em Santos. Já construíram muita coisa. Estou dizendo o Grupo Mendes, que seria o maior grupo empresarial de construção e entretenimento nessa cidade nos últimos 20 anos. E convenhamos, não tem mais o que fazer, né? Já construíram 2 centros de convenções, já construíram shopping, já construíram os prédios que eles queriam, do jeito que eles queriam. Tem prédio aqui no Gonzaga que vai, né, tem um prédio de maior luxo aqui de Santos, tem as torres. Acho que eles chegaram, já o que você falou, vamos ter que, como todo mundo está fazendo, ir para as cidades vizinhas, né? Santos já não permite mais esse crescimento, a não ser que sejam nos bairros onde se precisa. Né? Então, de repente, um olhar para as pessoas que precisam de um metro quadrado mais barato, né? Falar, você já explorou muito nossa cidade, só que agora você precisa dar uma contrapartida. Né? Porque você também vai fomentar um comércio local, outras construtoras, outras construções. Porque imagina, eu vejo lá até como uma referência, o Parque São Luís, em Cubatão. Né, que foi construído aqueles predinhos ali, são prédios habitacionais, né, também com Minha Casa Minha Vida, que eles tiraram as pessoas lá da Anchieta ali, né, daquelas... Sim, esqueci o nome daquela região. Das cotas, né? E dali também virou uma comercialização depois de apartamentos, né? Eles vendem esses apartamentos, eles passam... Mas isso é natural, isso aí não... Acaba virando como BNH, como qualquer um. Mas assim, você vê que fomentou toda ali uma região do Casqueiro, né? Ali no Parque São Luís, hoje, você tem ali os comércios próprios, a economia própria, acaba gerando, por exemplo, a esposa... Do operário da Uzi Minas, né, que tinha na época ali, monta o salãozinho dela de beleza, ela tem uma segunda economia, e é como vai acabar acontecendo nesses bairros. Criando comunidades, né? Acaba criando comunidades, estimulando, aumentando os impostos, aumentando a arrecadação de impostos. Né? Acho que às vezes não entra o quanto é importante o crescimento dessas comunidades também. O que eu imagino é que essa conversação, ela não existe entre eles, eu sempre falo isso, né? Não é nenhuma vontade do construtor, não existe vontade da construção, não existe vontade política também, não é? Porque a gente sabe que todo construtor tem o seu partido, todo construtor tem o seu candidato, não adianta dizer que não tem, porque tem, isso é a coisa mais natural. Tem interesses envolvidos. Tem interesses envolvidos nisso. Nesses interesses envolvidos é que eu acho que nessa hora o poder público ele fica aquém ou fica refém de não tocar muito nesse assunto com eles. Olha, vou para um outro mandato, mas poxa, vamos fazer alguma coisa, já vamos jogar para o povo que você vai trazer algumas construções para cá.
Não existe isso. Eu acho que não se conversa sobre isso. Esse seria um ótimo gatilho para o político, né? Se ele se usasse disso ainda, né? O mote da moradia hoje é uma das coisas mais importantes que tem. Você acha que o santista hoje, que chega para o Toninho e fala assim, Toninho, eu quero um apartamento para alugar, mas eu só posso pagar R$ 1.500. Eu viro para ele e falo assim, você não vai conseguir encanto algum. Porque eu estou no mercado, eu sei quanto é. Ah, então vamos ver alguma coisa que eu possa pagar até R$ 2.000. Eu falei, olha, aí é um padrão razoável, mas mesmo assim é mercadoria que não existe em Santos também. Porque quem tem não sai, e se sair, o outro já vem e pega. Porque o nível elevou muito. Isso foi muito por causa após Covid. Após Covid, passou 6, 8, 1 ano, que as pessoas realmente passaram grandes apertos quem tinha muitos imóveis. Porque não circulava dinheiro, as pessoas não ganhavam e não pagavam. E aí aquela história, tanto que o governo deu quase 6 a 8 meses que você não podia colocar nenhum inquilino na rua. Parou, se não pagasse não tem problema, depois a gente viu o que fazia. Porque também a economia parou. Então muita gente, o que acontece? Depois falou assim, agora eu preciso recuperar. E aí fez com que as coisas também subissem. Como também subiu a construção, subiu tudo isso. Nós tivemos uma elevação pós-pandemia absurda de tudo, né? Só que a retomada da parte financeira, da entrada do dinheiro, da circulação do dinheiro, até hoje ela não existiu. E eu acho que ela não existe. Santos é considerada uma cidade cara. Mas a gente não vê, a gente vê vários prédios sendo construídos. Eu andei pela cidade esses dias e vários prédios de alto padrão sendo construídos. Será que o motivo das pessoas terem feito o êxodo para outros municípios seria o porquê? Eu vou morar em Santos numa habitação mais acessível, porém eu vou ter um padrão de vida, um gasto maior ou não? Também, né? Essa frase que você falou, que Santos é uma cidade cara, sempre foi. Sempre foi. Né? Só que assim, ela é cara em alguns locais. Porque os preços em Santos, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, não é? Quem cria um supermercado na ponta da praia, ele vai entender que ele vai poder cobrar talvez este copo um valor da ponta da praia. Se ele criar um supermercado na zona noroeste, esse copo não vai custar o mesmo valor. É uma coisa que é do comércio. O comércio ele trabalha em cima da onde o dinheiro circula, não é? Só que aqui em Santos, na verdade, as coisas não foram feitas assim porque as construções, os motes, os mercados mesmo não foram mais surgindo. O que sobrou para a entrada da cidade em alguns locais é os mercados maiores, que é o tipo dos hipermercados. Mas também hoje já tem poucos, porque não está compensando mais você ter um hipermercado, porque as pessoas também já não fazem as compras que faziam antigamente. Elas já não fazem. Tanto que você vê a rede Pão de Açúcar e a rede Extra fizeram os minis extras e a rede Pão de Açúcar, o Minuto Pão de Açúcar, que abre em qualquer lugar. E agora tem o mexicano lá ainda, a Oxxo, que vai em qualquer esquina, ela monta e vende as coisas que vende às vezes no mercado. Né? Às vezes eu tenho medo de sair de casa e voltar e virar um Oxxo. Ficar muito tempo fora de casa, ficar fazendo podcast. Antes o dia estava dominando, né? Santos, agora é o Oxxo que está dominando. Você vai, Oxxo, né? Não, Oxxo, na verdade, assim, eu sei de alguns casos que eles dominam mesmo. Eles dominam mesmo. Agora, até onde eles vão chegar, que ponto eles vão chegar e quando vão aguentar, né? Eu não sei até onde. É que eles também trabalham naquele sistema de pouca gente trabalhando, né? Pouca gente. Você vai a alguns mercados desses daí, tem filas na porta às vezes, né? Porque eles têm 1 ou 2 pessoas atendendo. E também são muito vulneráveis, né? O que tem de assalto em Oxxo é assim, desde São Paulo, eu tenho um apartamento em São Paulo, e assim, embaixo do meu prédio ali tem um Oxxo. E ele é assaltado praticamente todo final de semana. E aqui em Santos também começou a acontecer isso. E alguns funcionários estavam entrando até com um atestado psicológico para não trabalhar durante a madrugada. A rotatividade, o turnover dos funcionários nesse mercado é terrível, é muito grande. Acho que quase não tem nenhum funcionário que esteja trabalhando na mesma loja que tenha aberto a loja. Eu sei porque às vezes eu pergunto, eu sou curioso de perguntar, não tem, muitos poucos. E alguns realmente se sujeitam a trabalhar de noite porque precisam, né? É o tal da necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho faz com que a pessoa corra até risco de vida. Sim. Ficando nisso, né? É algo que esse mercado tinha que rever. Mas é aquela história, tá dando certo, eles vão à frente. Até a hora que nem você falou, acho que comentou no dia, né? Do Mercado Dia, que veio com uma força muito grande, era um braço do Carrefour. Agora falaram assim, chega, vamos deixar aí meia dúzia de lojas e fecharam mais de 200 no Brasil inteiro.
Aqui mesmo só tem 4 em Santos. Então, Tony, então a política de moradia em Santos ela tem que ser reavaliada. Muito reavaliada. E melhorada, né? Melhorada, repensada, né? Você sair do eixo, onde eles só se interessam, e vir para um outro eixo. Até porque tu deu exemplo, não tem desculpa agora, como eu tinha entendido, né, de que o cara vem morar em Santos, mas o padrão de vida em Santos é alto, então eu não vou morar nas cidades mais baratas, mas como tu falou, tu deu o exemplo do copo, se há condições de ter um lugar mais afastado, um conjunto habitacional, onde ele vai formar uma comunidade, em que os preços são mais acessíveis, então não tem desculpa, pode ser feito. Não tem. Eu volto a colocar, falta vontade política, né? Primeiro a vontade política, do cara sentar e falar assim, olha, a gente aprova várias, inclusive o próprio Código de Obras, a própria delimitação que a cidade tem, de onde você podia construir e onde não, ela vai mexendo de acordo com os interesses, né? Há anos atrás, o prefeito Papa, quando foi dos clubes terem sido destruídos praticamente, ele fez uma lei que você não poderia fazer nenhum prédio na parte não sei quantos metros do mar, até 3 pavimentos. Você não poderia. Porque você, inclusive, você tirava a vista do mar. Isso foi revisto nos últimos anos e já foi mudado tudo. Porque eles vão realmente mudando. A gente não sabe, né? Só quem está no meio é que sabe. Né? O plano diretor da cidade vai mudando. Eu ia falar sobre eles isso. Eles vão se adequando. E aí o que acontece? Tem determinadas coisas que são absurdas. Né? Voltamos ao Macuco. O pessoal deve estar pensando até que eu vivo lá no Macuco. O Macuco tem determinadas áreas que você só pode construir relativas a sistema retroportuário, que nem essa área onde eu me bato muito, que é os moradores das ruas que é onde vão sair o túnel. Em compensação, você atravessa o canal, ali você pode fazer o que você quiser. Aí você vai um pouquinho mais à frente, lá para Afonso Pena, você pode construir prédio de 12 andares. Não pode fazer de 15 nem de 20. E você vai andando, chega na praia, 39 andares. Então, que plano diretor é esse? Que normativa que essa turma senta para conversar, que tem essa divisão pela cidade inteira? Porque tem isso mesmo. Não existe uma lógica. Não, você pega um projeto e vai para a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, vamos analisar. Daqui a pouco ela fala assim, olha, você não vai poder fazer isso aqui, porque aqui não pode. Pode do outro lado. Então, assim, não tem sentido essas coisas. E, assim, isso vem já há uns 30 anos. As coisas não vão se encaixar. Eu não vejo nenhuma melhora, assim, do serviço público nas secretarias da prefeitura que seja um avanço enorme. Não, cresceu-se. O maior avanço que teve agora, eu acho que foi a liberação da área que o Peralta comprou, que vai sair ali no canal 1, do lado da Portuguesa, que ali vai sair um complexo enorme, que é um shopping, é um conjunto de apartamentos e um conjunto de lojas. Entendeu? Mas estão há 1 ano e meio para aprovar esse projeto. 1 ano e meio. Vai, muda aqui, muda lá, não pode isso, não pode aquilo, entendeu? Para se adequar. E é um local da cidade que, se a gente parar para pensar, não afeta nada, entendeu? Não muda nada. Mas há uma série de dificuldades para que você consiga aprovar um projeto desse. Aí os caras até desanimam, né? Com toda certeza. Assim, como empreendedor, né? Você foi empreendedor durante anos, mais de 30 anos, né? Sim, o comércio foi 30. Eu contei aqui em outros podcasts já sobre o plano diretor. Eu tenho uma empresa na Lucas Fortunato e ali é uma rota de um determinado segmento, né? No segmento, inclusive, que a minha empresa pertence. E quando eu fui montar, 5 anos atrás, eu peguei justamente naquela rota porque eu falei, é uma rota, né? Comercialmente para mim é uma coisa que me atrai. E aí, quando eu comecei a dar entrada na papelada, o plano diretor não permitia mais aquele tipo de segmento numa rua onde só existe aquele segmento. Exatamente. Agora, assim, qual que é a lógica disso? Desculpa, posso falar, brincar? Conversa de doido. Conversa de louco. Conversa de doido. O doido conversando com o doido. Pô, mas eu tenho ali uma loja que eu quero montar, já tem uma loja ali. O senhor não pode. O senhor não pode. Ele tem alvará, você não pode. Você não pode. Isso acontece até com bares também. Muito. Em ruas que tem vários bares próximos ali, de repente o cara quer montar o bar dele ali, aí já não pode. Não, aqui não pode. Se quiser, você vai para outro bairro. Aqui já tem bastante. Não consegue entender. Você acha que falta um incentivo hoje da prefeitura aos empreendedores da cidade? O que falta? Falta uma conversa,
falta ter lógica nas situações. O que você acha dentro da sua percepção como comerciante? E eu acho que assim, tem muitas pessoas nos lugares errados, né? É o que eu digo, tem muitas pessoas nos lugares errados. Quando a gente não renova o serviço público e você passa anos, quem é santista, o santista é aquela história, o santista além de ser bairrista, ele se encontra em tudo que é lugar. A gente acha que não, mas às vezes você está num local, daqui a pouco você está lá, você se encontra. Porque a cidade não é tão grande assim. E você encontra as mesmas pessoas nos mesmos lugares há esse tempo, vai há 30 anos. Entendeu? Ah, mas tem mudanças? Tem mudanças. O cara vai sair daqui, vai para cá. Mas assim, você não vê nenhum avanço. Você não vê um cara assim, um baita secretário que nós tivemos. Não, porque quando esse secretário às vezes começa a aparecer um pouco, eu acho que eles põe ele de lado, porque ele vai aparecer mais do que o outro, entendeu? Isso, na verdade, é falta de... Primeiro é falta de concurso público, né? Concurso público que já deveria ter vários e vários, mas em todas as áreas, né? Todas as áreas da prefeitura. Para você fomentar pessoas que venham com ideias diferentes, né? Pô, tem cidades por aí que os caras fazem concurso todo ano. E às vezes o serviço público, a necessidade de mais gente trabalhando, porque você tem a cidade, vai crescer, por exemplo, Praia Grande. Voltamos a Praia Grande de novo. Praia Grande, com 200 mil habitantes, tinha um determinado número de funcionários públicos. Com 400, com 380, ela tem que ter o dobro. Então você cria mais. E aí você faz aparecer outras pessoas. Porque a arrecadação também muda na cidade. Né? Não, mas a arrecadação de Santos é excelente. É excelente até o ponto que você fique gastando mais e se arrecada. Mas estão falando que a prefeitura fez muitos empréstimos, né? Fez. Está atolado em não, empréstimos. Para o governo atual, o último que ela fez não foi empréstimo, foi investimento, mas foi empréstimo. Os 500 milhões de dólares que foram pegos foi empréstimo. Mas como que funciona isso? É um investimento, é um empréstimo? Você vai no Banco Mundial, você vai em alguns locais, você pega e você vai pagar. Mas tem que dar garantias, né? A garantia que eles dão é a própria prefeitura, a própria máquina, o próprio sistema público, né? É assim, eles vão pagando, mas a conta vai cada vez aumentando mais. Assim, eu não estou muito a par disso. A equipe da Rosana, né, as pessoas que estão mais mexendo com isso é que dizem que a dívida pública de Santos está cada vez aumentando mais. Né? Até porque assim, foram feitas várias e várias obras que elas vão se pagando ao tempo. Não é aquela história de assim, eu vou fazer uma obra agora e vou pagar à vista. O à vista não existe no serviço público, né? A não ser quando você tem as terceirizadas que você é obrigado a pagá-la. Mas o que a prefeitura arrecada mesmo para pagar, ela vai pagar a perder de vista. E eles ficam realocando os investimentos, né? Tem também, eu acho, uma propositura que a Câmara aprovou, que o prefeito pediu um adiantamento de 170 milhões de reais, que era para investir naquele projeto lá, chamado Projeto Palafitas, né? Lá na Zona Noroeste. E que dizem que, na verdade, o dinheiro não foi muito para aí, o dinheiro foi para outras coisas, porque a cidade é um canteiro de obras hoje, né? Qualquer lugar que você vai, sempre tem alguma coisa sendo feita. Tem muita obra acontecendo ao mesmo tempo, né? O trânsito está caótico, muita obra e... Aí é aquela história, o prefeito não se preocupou em que o santista não gosta de ficar parado no trânsito, porque o santista acha que a cidade de Santos é uma maravilha para andar. Santos já é hoje a mesma coisa de qualquer outra cidade. Qualquer outra cidade. E com uma diferença, né? Você tem ruas importantes que são pequenas, são estreitas, né? As grandes avenidas, elas inclusive estão diminuindo, né? O cara aumenta a ciclovia, você diminui o espaço do carro. A rua tem o VLT no meio, né? Então, assim... Bom, pronto. Ainda bem que o VLT conseguiram jogar para o canto. Quer dizer, jogaram para o canto não, na Campos Melo e na Constituição, naquelas ruas, o VLT, ele tirou um lado inteiro da rua para estacionamento, que é outro problema sério. Você não tem onde estacionar carro, né? Você não tem essa mobilidade. Mas para a gente fechar o negócio da moradia, o que eu imagino é o seguinte: falta vontade política. Essa é a realidade. Falta vontade política. E um construtor que chega assim, poxa, eu estou querendo fazer um projeto na ponta da praia, um prédio maravilhoso, não sei o quê, tudo bem. Por que você não compra um terreninho para aqueles lados e faz um prédiozinho um pouquinho diferente? Sabe aquela conversa, Debbie? Não, aquela de você tirou uma árvore, planta duas. Exato. Seria mais ou menos isso. E aí é feita uma negociação, né? Sei lá, uma redução, que você falou, do ITBI, ou algum outro incentivo fiscal. Mas às vezes eu acho que nem precisa fazer muito isso, porque assim, mas o metro quadrado da construção é caro. Pô, o metro quadrado da construção é caro para os tipos de apartamentos que eles fazem. Os apartamentos que você faz em alguns locais, que nem esses conjuntos habitacionais que são entregues às vezes, que é uma vergonha, né? Uma vergonha, um acabamento péssimo, horrível, né?
que são feitos pelo poder público, né? O poder público é um problema, né? Eles fazem as coisas da maneira como eles acham. É ruim. Agora, se você fizer um apartamento hoje na média de 45, 49 metros quadrados, bom, vamos lá, vamos trazer o último projeto grande de conjunto habitacional em Santos. Ele tem 54 anos, que é o conjunto do BNH, na Aparecida. Né? Foi em 1970 que foi inaugurado. Morei, década de 70 eu morei lá. 1970. O que foi feito em Santos, tirando, ali temos um conjunto Jaú, que foi construído também nos anos 80, que é pertinho, e a API, que é do lado do BNH, não fizeram mais nada. A gente tem um BNH do Canal 3 ali também, não tem? Ali, porque é próximo... mas ali já são prédios um pouco diferentes. É diferente, né? Não, são apartamentos de quase 90 metros quadrados. São apartamentos muito diferentes. Muito diferentes. Mas assim, eu estou dizendo para uma classe mais pobre. Né? Precisa ter acesso, né? Exatamente. Ou seja, foi feito, mas há muito tempo atrás. Estava na hora de pensar em alguma coisa nesse sentido também. Né? Mas aí não tem terreno para isso. Eu volto a dizer, tem vários locais que a prefeitura poderia um pouco mais chegar... Afastado, entendeu? É isso. Mas assim, mas você vai construir para cá, você vai deixar de ter áreas que no futuro possam se fazer prédios melhores. Mas o que seriam prédios melhores hoje em dia? O prédio é para onde as pessoas podem pagar para morar. O salário médio do Santista hoje é R$ 2.600, R$ 2.500. Não é 4, 5, 6 mil que nem falam. Não é. Não é que assim, eles não pegam o ensejo, né, do piso salarial de uma doméstica, do piso salarial de uma pessoa que trabalha em shopping, do piso salarial de uma pessoa que trabalha, até nas terceirizadas que trabalham para a prefeitura, em escolas e tudo. O salário é baixo. O salário é baixo. É um salário que você não paga nem um aluguel. Não, é o valor do aluguel. É o valor do aluguel. Que é mais ou menos assim. E aí a gente fala de conjuntos habitacionais aí num valor de entre 300 mil, 350 mil, é isso que você enxerga? Que é o teto da Minha Casa Minha Vida. 350 mil para prédios novos e 275 para apartamentos usados. Eu acho que estaria ótimo. Eu acho que seria uma coisa assim maravilhosa. Né? Fazendo um padrão legal de apartamento, eu acho que estaria mais. Porque assim, eu como trabalho um pouco com financiamento habitacional, as pessoas às vezes elas conseguem chegar. Né? Elas conseguem chegar aí, é que não encontram. Uma curiosidade, num apartamento de 350 mil, qual que é a parcela desse apartamento? Só para a gente entender esse link entre o Santista, que tem uma média salarial, e hoje a necessidade que a gente tem no conjunto habitacional. O sistema financeiro de habitação, que é o CFH, você pelo menos tem que ter, você consegue financiar até 80%. 85% em alguns bancos, a maioria é 80%, então você tem que ter 20%. Com 20% hoje no apartamento desse daí, você consegue até pagar uma parcela de 2 mil. Uma conta que eu fiz rápida hoje, 2.200. Então, o marido e a esposa que trabalham e tem uma média salarial de R$ 2.500, eles conseguem pagar uma prestação. Eu tenho uma coisa dentro do meu trabalho... É porque vai diminuindo também. Eu comento muito isso, que assim, eu tenho um prazer grande de ajudar as pessoas. É um lado meu do Toninho administrador. De tirar as pessoas do aluguel e comprar um imóvel. Porque eu já vivi situações nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, que é de te dar uma força de vida muito grande, que é a pessoa sair do aluguel e está assinando um contrato quase chorando. E aí sempre vem agradecer ao Toninho, não tem que agradecer a mim, tem que agradecer que elas conseguiram chegar lá num esforço grande. Porque a casa própria é o sonho de todo mundo, não é verdade? Não existe nada diferente. É o carro novo. Não é o carro novo, é a casa própria. É o sonho a parede, né? É o sonho da casa própria. O tal do quem casa quer casa, exatamente. Né? É você sair de pagar aquele aluguel, que todo mundo diz que o aluguel só engorda o dono, e você pagar algo que é seu. É seu. Mas aí o pessoal muito fala assim, mas eu tenho medo de perder o emprego. Eu falo assim, olha, o medo é uma coisa que nós vamos ter desde que a gente nasce. Sim. A gente tem medo de tudo, mas se a gente não tentar tirar o medo, a gente passa a vida inteira sem fazer nada. E assim, sabe o que eu vejo, Beto? Que o Toninho, ele brilha os olhos dele quando ele fala em ajudar, né? Em ajudar principalmente aquelas pessoas que precisam. Né? Você não tem interesse nisso. O seu interesse é fazer o bem. Né, fazer o bem para essas pessoas. Você vê, é diferente, a gente entende quando o político ele tem a ideia de realmente ajudar. É muito difícil se ver hoje em dia isso. E eu vou discordar com ele quando ele fala assim, não tem que agradecer ao Toninho. Eu vou te falar que tem que agradecer sim, sabe por quê? Porque hoje em dia é difícil as pessoas insistirem. Vamos supor, eu chego lá para você e você me mostra um plano e aí eu falo, pô, esse plano para mim não vai dar. De repente você faz alguma coisa, consegue e tal e me ajuda. Me ajuda, você sabe que existe, que essa parte também funciona. A boa vontade de quem está aqui fazendo. Assim, eu não desisto de nada dos meus clientes, inclusive eu comento muito isso com todos, né?
E eu falo isso, para mim, a política, ela está vindo, e se ela vier realmente, caso eu consiga essa cadeira na Câmara Municipal de Santos, ela vem para ser um complemento. Para mim, política não tem que ser profissão. Isso é uma coisa que eu vou falar a vida inteira. Posso estar lá dentro, ok, sem problema nenhum. O Toninho administrador não vai deixar de ser nunca. Porque eu não acredito que a gente deva viver da política. Né? Você chega lá dentro, você vai ter N conversações com o prefeito, com os secretários. Legal. Terminou isso aqui? Vou para a minha vida. Porque eu não posso abandonar. Eu não concordo. Por mim, inclusive, eu até sugeria que mandato de vereador tinha que ser que nem o de cargo executivo. 2 mandatos. No máximo. 2 mandatos seria ótimo. Entendeu? Teria uma maior renovação, né? Seria ótimo, cara. Você não via um cara 28 anos na Câmara Municipal de Santos, um outro há 32. Não tem sentido isso. Ele já não tem mais nenhuma vontade política para nada. Ele já criou uma forma de a cada 4 anos ele fazer a campanha dele e tentar a reeleição. Não abre espaço para outro. Toninho, quando tu se candidatou a primeira vez, teus filhos não eram nem nascidos, né? Não, nem casado eu era. Quando você resolveu agora se candidatar, como que foi que eles... Para falar a verdade, a minha esposa, a Ana Paula, até hoje agora, se eu falar para ela assim, vai dar um santinho na rua, ela fala assim, não dou. Não dou. Tá os santinhos todos lá na bolsa, mas não dá. O meu filho gosta muito de política também, e a minha filha, que hoje, para mim, é a minha surpresa. Braço direito. Porque a rede social toda ela que faz. Ela tá no território dela, a idade dela, nasceu já. E ela estuda muito, ela tá numa escola que mudou de escola, tá com uma escola que puxa muito mais para ela, tá numa escola menor, é assim. E assim, em volta, a família, os amigos, todos eles estão gostando, né? Mas também dizem que assim, que eu vou enfrentar, ou já estou enfrentando. Eu falei assim, olha, eu não tenho medo de enfrentar nada. Só nunca ninguém vai me ver mudar o meu pensamento e o meu estilo de trabalho. E o meu estilo de trabalho nessa campanha é desta forma. É uma campanha feita por mim, uma campanha feita, lógico, sempre agregada ao PL, sempre com a Rosana Vale, que é um pensamento que eu tenho. Eu falo sempre um mote meu de campanha também. Rosana Vale, prefeita de Santos, Toninho Serra, vereador. Eu sempre coloco muito isso. Não tem essa de achar que eu acho que o jogo se entrega, não. É uma parceria, até porque muitas das coisas que ela fala, que ela pensa, eu penso igual. Eu penso igual. Agora é aquela história, cada pessoa no seu canto vai ter que trabalhar em cima de você provar isso para o eleitorado, né? E nos amigos, nos clientes, as coisas elas estão se encaixando. A gente não pode nunca dizer que você tem essa votação, não tem. Sempre digo o seguinte, 3 tapinhas nas costas, 1 tapinha dói, que é um voto que você pode ter. Dos outros 2, eles estão te dando essa história. Mas eu procuro ser bastante correto e bastante claro dos meus pensamentos, né? Esse sistema que eu falo do aparelhamento da prefeitura e das vezes o que o vereador, quando chega lá, se esquece de que ele não tem que ser amigo do prefeito, ele tem que ser amigo do povo. Sim. Ele tem que ser amigo de quem elegeu ele. Ele é um representante do povo, prefeito, né? Ele vai fiscalizar. Tem que fiscalizar, né? Se está fazendo a coisa certa. E aquela história, se tu fez muitos acordos para chegar lá, aí tu está perdido. Eu não tenho acordo com ninguém. Meu acordo é com o povo. É para eles que eu vou me dirigir. E eu sempre ponho, como vim lá de trás, eu tenho um pensamento de alguns vereadores do passado que eu os conheci pessoalmente, que esses vereadores, eles viviam na rua. Se tu pegasse um telefone para ligar para um vereador, pô, cara, tô com esse problema aqui. O vereador, no dia seguinte, ele estava na secretaria pedindo para podar uma árvore, pedindo para arrumar uma calçada. Hoje... Que é o papel do vereador? É o papel do vereador, você entendeu? Agora, hoje, não, porque, olha, eu cheguei lá na secretaria e a secretaria falou que eu tenho que procurar tal local. Você não tem que fazer, você tem que dizer assim, ó, eu sou o vereador, estou representando o povo, vocês têm que fazer. Se não fizer, vamos para a opinião pública, vamos falar. Há poucas discussões, né? As pessoas quase não discutem os problemas que a cidade tem. As coisas vão indo. Agora, no 4º ano de mandato, no ano eleitoral, está todo mundo discutindo. Não, porque eu errei isso, eu tenho que fazer aquilo. Ressurgem das cinzas, né? O vereador... Assim, eu não estou fazendo uma crítica individual a cada um deles. Eu comento muito para as pessoas... No geral, né? No geral. Que eu acho essa Câmara Municipal uma das mais fracas.
Eu acho. Você acha a Câmara Municipal hoje atualmente apática? Eu acho. Até porque a gente, você divide uma Câmara, tudo bem, Congresso é assim, Assembleia é assim, o governador tem a maioria, o presidente tem a maioria, mas acho que na Câmara, na Prefeitura, não pode existir isso. Não tem por que a gente comparar o governo do Estado ao governo federal. Deixa eles lá. Você tem que ser diferente. Obviamente, você não vai brigar com o prefeito, você não vai xingar o prefeito. Isso que eu expliquei para vocês aqui na nossa conversa anterior. Ninguém vai me ver gravar um vídeo fazendo uma ofensa a ninguém. Não é da minha vida. Nunca foi. Não é da minha ideologia, não é da minha educação. Você vai chegar pro cara e vai explicar para ele. Nem cadeirada, né? Cadeirada jamais. Isso nunca. Até porque não tem condições. Então, assim, falta esse questionamento, né? A gente parte de um princípio de que às vezes você pode ser um vereador e o prefeito pode não ser o mesmo, ou vice-versa. A gente luta para ter uma Câmara, talvez, do nosso partido, e eu pretendo estar dentro, e ir usando a prefeita. Eu quero muito isso. Mas, por outro lado também, aí eu estou pensando uma coisa futurística, e o outro lado também tem que pensar nisso, porque lá também tem vereadores eleitos, nós não vamos eleger os 21, não tem como, que a gente tem que pensar na cidade. Eu acho que o que a gente tem desse lado que apresenta é algo para mudança, para a gente realmente fazer uma mudança grande. Do outro lado, eu não sei o que vai apresentar de mudança, porque eu vejo mais uma continuidade, infelizmente. Eu não vi nenhuma declaração da administração e até de alguns vereadores que fazem parte da bancada do prefeito, nada de novo. Não vejo nada de novo. Ou até admitirem que há falhas, não é? Há muitas falhas, né, que precisariam ser corrigidas. Você não vê porque assim, as pessoas não discutem, né? A discussão hoje na política, ou ela parte para o xingamento, ou para a cadeirada, ou ela não existe. Esse era um ponto que eu ia tocar com você. A gente conversou com a Thelma, né, no dia que ela veio aqui, a gente até perguntou isso para ela, que ela é de um outro extremo da polarização, né? Qual que é a opinião do Toninho Serra hoje sobre a polarização, né? Esses dois lados. Isso é bom para a política? Isso faz com que a política haja uma construção de melhores valores, da gente ter o certo e o errado, ou dos dois lados, você acha que tem coisas certas, tem coisas erradas? Qual que é a opinião hoje do Toninho Serra em relação a isso? É assim, existe a direita, existe a esquerda e existe o centro, né? É assim a configuração política. O centro, para mim, eu acho que nunca existiu. O centro, ele navega dos dois lados. A direita é uma coisa e a esquerda é outra. E não existe você estar com o pé em dois barcos, né? Não tem. Aí você vai afundar. Não tem como. O antagonismo é que é uma coisa que me preocupa. O radicalismo também me preocupa, entendeu? E infelizmente a gente vive esse estado desde 2002, da primeira eleição do presidente Lula, né? Então 2002 para cá nós já temos 22 anos, né? Foi aí que houve aquela divisão. Por quê? Os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso foram mandatos após o Fernando Collor, que na verdade não representou quase nada na redemocratização do Brasil. E assim a gente dividiu mesmo o país. E a gente divide o país em figuras muito diferentes. Agora, que cada um tem uma maneira de administrar, isso tem. E isso prejudica demais o país. Você sai de uma administração do presidente Bolsonaro, que por todos os defeitos que ele possa ter tido, e ele pegou uma pandemia que esfolou o caixa do mundo inteiro, e principalmente o caixa brasileiro, mas quando ele entregou o governo não tinha as contas que tem hoje arrebentadas. Estava em superávit, né? Estava em superávit. Hoje você tem uma administração do Partido dos Trabalhadores, que é nem o Partido dos Trabalhadores, é uma administração que foi montada para o Lula ser eleito, e o Lula foi eleito, democraticamente ou não. Essa história das urnas eu nunca gosto de entrar muito nessa, não entro mesmo. Eu não sou daquele opinião, se foi tudo forjado, não sei. Eu sempre tenho uma dúvida de alguma coisa, mas eu acho que o povo às vezes, a gente acha que não, mas ele é soberano às vezes, e a gente acha que ele não vota, mas ele vota diferente do que aquilo que você imagina. Em compensação, eu acho que assim, não pensam no país, você entendeu? Se acabou de assumir um governo agora, eu não quero mais isso. Aí vai lá e destrói. Aí depois vem um outro e tem que voltar de novo. Você tem um ministério, você tem 23 ministérios. De repente o cara chega e fala assim, eu quero 37. Pô, você imagina, você vai colocar 14 ministérios a mais, você vai botar, você vai pagar 14 funcionários tudo.
Ministros, funcionários. Da onde sai dinheiro? Então eu acho muito isso. E a questão, se a gente entrar nessa questão, por exemplo, da honestidade, né? Aí é uma questão que desabou no país, essa é a verdade, né? Sim. Desabou de ambos os lados. Não desabou só na esquerda, a direita também tem algumas coisas ali que também não são corretas, né? Só que a gente segue um caminho diferente do que segue o caminho da esquerda. A esquerda quer monopolizar tudo, ela quer ter tudo com ela. Essa é a verdade. E eu acho que, por outro lado, a gente abre um pouco mais, né? A gente abre um pouco mais o leque. Mas eu não vejo nenhuma mudança no Brasil nos próximos... Não consigo ver. A não ser que aparecesse um cara totalmente diferente, com um discurso muito diferente, que agregasse todo mundo. Não era o discurso do Bolsonaro. Bolsonaro já vinha com um discurso muito da direita, mas ele pegou um vão também de uma catástrofe que foi a Dilma Rousseff. Que a Dilma ela destruiu o Lula. Se o Lula teve lá uma aprovação alta quando saiu, que todo mundo diz isso, a Dilma simplesmente acabou. Ela acabou com ele. Tanto que ele não havia possibilidade de ser candidato pelas condenações que tinha, e ele colocou alguém para teimar para ser candidato, que foi o Haddad, mas não teve jeito, porque o Bolsonaro chegou e, sem fazer campanha, só com a rede social, ele ganhou a eleição. Sim. Aí você pega 4 anos depois, a gente inverte e vem ele e ganha a eleição à esquerda e a direita não ganha. Então, assim, é uma coisa que não vai mudar, não vai mudar. O radicalismo é que eu acho que deveria ter um... eu acho que o que estraga é exatamente isso, basta. É o radicalismo. É o radicalismo. As pessoas se excedem. Porque, assim, você entenda, eu acho que não há mais respeito para nada, né? Eu sei que o político não pode aceitar que o outro político vai te xingar, vai dizer que você é um ladrão, mas, assim, cada ação vem uma reação, não é? Os caras estão dizendo que o Datena jogou a cadeira porque o outro ficou falando que ele não era homem. Se fosse assim, muitos jogariam a cadeira toda hora. No estádio de futebol, então, ia ser uma briga generalizada, então, né? Você imagina? O principal é o controle. No caminho é pessoal. Então, o fato é que eu acho que precisa todas as partes entenderem que o mais importante é essa nação, o mais importante é esse país. E pelo país, pouco. Você vê a história das queimadas agora, né? Nossa. Eu lembro o quanto que o Bolsonaro, no último ano dele de mandato, apanhou. Isso aí eu lembro também. Pelas queimadas. Aí voltamos com a maravilhosa ministra, eu não gosto dela, acho uma pessoa que, a Marina Silva, para mim, uma ministra que não faz nada, sabe? Daquelas assim que não evoluiu nada. Ela tem lá o mote dela lá da parte de 25 anos atrás, 30 anos atrás, e não saiu daquilo. Não tem vez. Tá queimando tudo. E de quem é a culpa? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é de políticas e também da natureza. Sim. Portugal hoje está queimando lá. Eu sei porque a gente vê algumas coisas, né? Portugal também tem um território muito pequeno, mas de muito campo. Pô, tem cidades lá que o fogo está chegando. Não dá para atribuir isso ao líder de governo. Não, isso é culpa do presidente. Mas como que o presidente vai ser culpado por queimada? Seja o Bolsonaro, até mesmo o Lula. Mas como que culpado é a mídia, né? Culpado porque quando um determinado governo, a mídia é de uma forma. Quando é um determinado governo, a mídia é de outra forma. Acho que o maior culpado disso tudo é a mídia. Acaba havendo um ataque generalizado numa questão que às vezes não é nem de responsabilidade ali do cargo, né? E a mídia que ele colocou agora é uma coisa preponderante nos últimos anos, né? A mídia ela toma partido, né? A mídia toma, né? O jornalismo em si, né? Ele, infelizmente, ele é totalmente partidário, né? E assim, é partidário até o ponto que chega a ser absurdo, né? O cara tem um partido político, tem uma ideologia, você pode dizer que o camarada que ele está falando fez coisas erradas, ele vai dizer que não. Pô, ele é um jornalista. O jornalista é feito para apurar os fatos. Se o jornalista não apura os fatos, é porque ele não é um jornalista. É quando o assassino vira suspeito. O suspeito... Ele é um comunicador. Sim. Ele é um comunicador. Então, acho que esse caso que a gente coloca dessas construções, dessas moradias em Santos, falta vontade política. Falta uma renovação, será? Falta uma renovação. Falta você chegar para essas pessoas que já ganharam muito dinheiro em Santos e continuam ganhando, porque os apartamentos são construídos e eles são vendidos. Só que assim, eles são vendidos para 40% da população santista.
Sem contar que a gente também tem o êxodo, né? Muita gente veio morar em Santos nos últimos 30 anos e vai comprando os apartamentos. E o PIB, o nível salarial fora daqui é maior em tudo que é lugar. Todo. Só subiu São Paulo, pronto, já... Toninho, a gente fala desses conjuntos habitacionais, né, em determinados bairros aqui de Santos. E a gente tem uma problemática hoje em relação ao túnel, né, que vai desapropriar, parece que 126 famílias ali na região do Macuco. Isso foi até uma conversa que a gente teve aqui, uma pré-conversa que a gente teve aqui antes do podcast. A gente conversa bastante antes de traçar a dinâmica do que a gente vai ter como assunto aqui. E o Toninho trouxe bastante informação sobre isso e eu gostaria que você falasse isso, né, para o público santista, as pessoas que assistem o podcast. Né, Leandro? Até se há algum movimento da população, dos políticos, para que seja, não vou falar evitado, mas amenizado. Existe a possibilidade de evitar que isso aconteça? Sim. Também vamos voltar à mesma coisa que eu acabei de falar agora, faltou vontade política. Faltou vontade política e faltou o entendimento de que a cidade é um todo. E o bairro do Macuco também é um bairro de Santos, inclusive o bairro mais antigo de Santos. Então, assim, para quem é leigo, o que vai acontecer lá no Macuco em relação a esse túnel? Esse projeto inicial foi feito em 2012. Foi o último ano em que eu tinha a minha casa de autopeças aberta. O Geraldo Alckmin e o Paulo Alexandre Barbosa vieram com um projeto chamado um projeto DERSA, que a DERSA naquela época tomava conta desses serviços todos, para que a gente fizesse um novo traçado. Porque já tinha acontecido anteriormente, 2 anos atrás, que envolvia ele um pouquinho, tudo no mesmo local, envolvia num local chamado Casas Populares do Macuco, que são casinhas populares dos anos 60 para 70, que envolvia ali. E aí uma força política muito grande também fez com que saísse dali. Aí parou. Em 2012, eles vieram com essa ideia, fizeram o projeto. E o projeto envolvia praticamente os mesmos lugares onde eles estão voltando agora. Você sabe o que eles fizeram? Uma empresa que veio para fazer a sondagem, ela queria saber como era o solo ali. Ela começou a furar todas as ruas. Furou várias ruas. Teve ruas, às vezes, que saiu gás, pra você ter uma ideia do local que é. Deixou o bairro todo em polvoroso. E aí começou as audiências públicas para mostrar para a população e mostrar para todos que o trajeto do túnel estava mais ou menos estabelecido e que sairia ali. E aí todo o trâmite que houve naquela época é o que está ocorrendo agora. Só que naquela época ele parou. Determinado momento entenderam de que não havia aporte financeiro para aquilo. O Estado falou que ia construir, o Estado não tem dinheiro. O governo federal também falou que não ia construir, então quem vai construir? Ninguém. Parou-se. Inclusive, 3 moradores daquela rua morreram por causa disso. 3. Foram feitas 2 audiências públicas, uma inclusive muito famosa que foi no Arena Santos, no Arena, um poliesportivo que tem lá na cidade, que está abandonado. Está condenado já, né? Inclusive já, né? Acho para que cair as arquibancadas, acho isolado. Que sim. Então, você vê só o poder público onde chega, né? E foram feitas 2 audiências lá, onde o presidente da época da DERSA falou algumas besteiras, que o bairro era um bairro degradado. Bom, não houve retorno, terminou-se ali. Agora, no começo do ano, depois de um monte de discussões de novo, voltou a história do túnel. Aí o governo federal disse que ia construir o túnel. Quando o governo federal falou que ia construir o túnel, o Estado falou assim, não, pera um pouquinho, eu quero participar. E aí acabaram lá, foi até um acontecimento aqui em Santos entre o Lula, o Tarcísio, para que todos se entendessem que haveria um conjunto no tripartite para fazer. Governo, federal, estadual e a iniciativa privada. Tinha o voo de túnel, né? Tinha um movimento desse voo de túnel, alguma coisa assim. Esse movimento voo de túnel já vem faz tempo, né? Tinha uns que era ponte, depois é o túnel. O túnel acho que é o mais certo mesmo, né? E aí montou-se uma empresa em São Paulo, uma SPI, que é uma empresa para avaliar toda essa situação toda e dar andamento em todos os projetos, né? E aí aquele projeto DERSA, que era de tempos atrás, ele foi esquecido. Aí veio o projeto novo da DERSA, que agora não me foge o nome dele. Eu tenho tudo isso numa pasta anotada, mas não vim preparado para falar. Bom, um novo projeto. Nesse novo projeto, o que acontece? A Prefeitura do Guarujá exigiu que você incluísse o VLT, né?
Então, assim, se você inclui o VLT, você já tem que fazer algumas modificações, porque é que nem eu disse, você tem um vão maior e você tem que fazer o VLT entrar no túnel. O VLT, ele termina, para quem conhece um pouco Santos, no final da Senador Dantas com a Rodrigues Alves, Sim. que é a Estação Porto. Entendeu? Então, assim, para todos os efeitos, ele tinha que sair dali. Mas haveria uma outra solução, que foi um projeto feito pelo governo federal, chamado Projeto Porto, chama-se Projeto Porto, que este túnel ia sair mais lá para cima, que você pegaria ali no final de uma ruazinha do bairro e a Rodrigues Alves. E você teria duas desapropriações só. Uma que seria a guarda portuária, que é um prédio grande que tem ali, e um terrenão que tem ao lado. E aí você saía dali. Mesmo com a questão do VLT, você conseguiria trazer o VLT por fora e fazer aquele transbordo. Ele teria que descer para depois ele pegar o túnel, que era natural. Ele não estaria no nível. Esse projeto foi prometido para todos nós, seria um projeto bem estudado, né? Foram feitas 2 audiências públicas, uma em Santos e uma no Guarujá. Quando começou a segunda audiência pública foi quando me convidaram para participar do grupo, né? Que é dessa associação que foi criada, a Associação ACOM. E aí, automaticamente, eu fui. Muito antes previamente da candidatura, até da homologação, de eu ter pensado. Por isso que eu separo muitas coisas. O Toninho Serra, candidato a vereador, é uma coisa, o Toninho do Macuco é outra. Né? Apesar que todo mundo diz, é uma coisa que vai ligar na outra. Eu falei, mas eu não uso esse grupo para isso. E aí foi-se colocado que não teria... não saberia-se ainda, ou não se induziria que o trajeto seria aquele. Foi prefeito, foi candidato à prefeitura, foi deputado, foi todo mundo lá. Todo mundo disse a mesma coisa, não, nós vamos fazer de tudo e o túnel não vai sair aqui. Né? Apesar que foi feito um documento, onde esse documento foi passado para as assessorias, onde os candidatos assinariam, os candidatos e também os deputados, se comprometendo que não saía ali. Nenhum deles assinou. Nenhum dos candidatos, nenhum dos deputados assinaram, porque era uma coisa que comprometeria ele perante ao governo federal ou estadual. Porque eles não mandam nada. Essa é a realidade. A verdade, assim, nenhum desses políticos, nenhum desses vereadores que também usaram um pouco lá essa associação, que foram nessas reuniões, não mandam nada. Quem manda são órgãos maiores. E agora está fazendo um mês, eles vieram com um novo projeto, aí já com as licenças todas renovadas, porque aquelas licenças que foram tidas naquela época não valem mais. Licença ambiental, CETESB, o EIRIMA, todas essas coisas. E agora, faz 2 semanas, todos os políticos, você pega grandes declarações do seu Paulo Alexandre Barbosa, pega declarações dos deputados estaduais até, de que agora nós precisamos dar andamento no túnel. Tá bom, aí eu pergunto assim, mas vai dar andamento no túnel aonde? Na cabeça das pessoas lá? É isso que eu questiono muito. Tem que já dizer para todos que, olha, nós vamos desapropriar realmente. Nós vamos. Olha, não vai ter mais chance. Ou essa união que todos estão tendo, que inclusive agora vai ficar mais forte, porque já se entendeu que só nós, eu me incluo no meio deles, só nós vamos conseguir talvez tentar remover isso. Ou fazer com que isso seja feito de uma forma um pouco mais justa. Qual é a forma mais justa? Numa desapropriação, não é o que o Estado quer te pagar, porque isso é lei, né? Sim. Desapropriação é lei. Geralmente você pega o metro quadrado que você tem nos tributos, no carnê de IPTU, e isso são valores completamente absurdos e irrisórios para o metro quadrado que a gente sempre comentou aqui no começo do nosso bate-papo. Não condiz com a qualidade, né? Não. Só que assim, as pessoas estão ali morando. Então se você tirá-las dali, elas têm que automaticamente ter alguma coisa semelhante. E como em Santos as coisas são muito caras, como você vai fazer? Como você vai tirar uma família, que tem famílias ali que moram 80 anos ali, nessa rua? Essa rua chama-se José do Patrocínio. É a rua onde ele vai passar. Porque agora, como na verdade eles fizeram um novo projeto, chama de binário, que o binário é o VLT fazendo aquela curva, e já saindo dali, eles desapropriaram 50 imóveis a menos, porque era 176. Vai para 126 agora. Porque você não pega um lado da rua. E você começa ali e você vai até chegar ao porto. É um espaço absurdo. Então,
Ou você hoje faz com que você dê segurança para essas pessoas, em que elas vão ter um aporte financeiro plausível, e aí é que eu falo, tem que pagar 1 metro quadrado a nível da cidade. Ah, mas você está falando uma utopia, você é maluco, você vai pagar 1 metro quadrado num macuco deteriorado. O macuco está deteriorado porque a prefeitura deixou. Se você for lá nesse local, você andar por ali, são 14 quadras, é um quadrilátero de 14 quadras, entre a Bacia do Macuco, a Avenida Siqueira Campos, o Canal 4, até a Rodrigues Alves. Tem ruas ali que você tem paralelepípedos ainda. Fora outras, porque passa muito caminhão, tudo isso. Então, assim, ela ficou dessa forma porque o poder público deixou. Aí, vamos voltar ao que eu falo com relação aos vereadores. Não se preocuparam com aquilo, né? Agora, alguns foram nas reuniões, falaram, mas não resolveram nada. E agora, tarde. Primeiro está em final de mandato. No mandato de prefeitura, suponhamos, e mandato dos vereadores, suponhamos também. Então, assim, acho que novas pessoas vão vir com umas ideias maiores e alguém, quem sabe, que posso ser eu, realmente, eu não nego isso, brigar e desenvolver um projeto melhor para aqueles locais. Né? Todo mundo reclama que a sua rua não é asfaltada. Alguém vai lá e briga, vai lá e asfalta. Ali nunca ninguém brigou por nada. E se tiver realmente que ter essa desapropriação, que ela venha com valores compatíveis. Seja justa. Justa. Porque senão o que vai acontecer? Eu fico imaginando uma coisa, isso é uma conversa que a gente tem às vezes entre a própria diretoria. Todos podem ajuizar ações na justiça, todos, em detrimento que você está tendo prejudicado. Né? Alguém que vai investir naquele túnel, que provavelmente não é nenhuma empresa brasileira, os maiores túneis que tem na Holanda e tem em outros locais do Brasil, na China, na verdade são essas duas empresas grandes, aqui me foge o nome agora, que fizeram esses túneis. Eu acho que é o chinês, né? Porque o chinês faz tudo, né? Além de fazer tudo, ele já toma conta de muita coisa no porto, né? Ele domina muitos setores do porto aí, de investimentos que eles têm. Você acha que eles vão querer vir para cá já ter uma briga com os moradores? Ou já vai querer ter uma ação? Porque assim, já tem vários advogados dizendo assim, não, vamos tocar o pau. Eu ainda acho que a gente tem que tentar uma negociação. Agora, do jeito que eles estão fazendo nas últimas semanas, é como se não existisse morador do bairro do Macuco. O túnel está aqui e o que está em cima a gente resolve. E eu brigo muito por eles. Eu acho que é um absurdo, eu acho que é desumano e é uma falta de responsabilidade em alguém dizer que não, agora precisa sair o túnel, agora precisa se resolver. Isso veio mais agora também por causa dessas neblinas malucas que a gente vem tendo aí, que as balsas teve determinadas semanas que ela parou por 3 horas de madrugada, 4 horas de madrugada. Não, eu tenho funcionários de manhã que agora já que não estavam chegando na empresa para trabalhar. Aí, o que acontece? Também é uma questão política. Um deputado aí, determinado dia, levantou de manhã e falou, botou uma sala. Agora que tem essa neblina toda, precisamos incentivar o túnel, não sei o que lá. Pô, então esses moradores teriam uma voz ativa na Câmara com a vitória do Toninho, certo? Sim. Eu vou dizer para você que assim, eu tenho uma vontade muito grande de, primeiro, brigar por aquele pedaço. E segundo, por esse mote que é realmente essa desapropriação. Eu falo muito assim, eu falo túnel sim, desapropriação não. Todas as questões me perguntam, porque eu também quero um túnel. Agora, nós precisamos planejar isso, não está sendo planejado. E outra, a quantidade de veículos que você vai trazer para aquele pedaço ali, para eles atravessarem para o Guarujá, é imensa. Você vai trazer um trânsito enorme de caminhão, porque o túnel é preparado para caminhão também. Sim. Você vai trazer esse fluxo todo para dentro. Sim. Quem não vai querer ir pelo túnel? 1 minuto e meio para você atravessar um túnel? Acho que 1 minuto e meio, 2 minutos. Do que você ir lá pela entrada da cidade, para você pegar a Cônigo do Romero Mangoni, ou você ir pela balsa, né? Você vai querer ir pelo túnel. Correndo o risco de estar com neblina. Então, e aí como é que você faz? Cara, é assim, é só a gente analisar o que aconteceu no bairro da Vila Nova com relação ao VLT. Né? Eu fui coçar meu microfone, vocês desculpem, o pessoal do podcast fez algum barulho, tinha uma coceira, eu ouvi o barulho da coceira de lá. O que aconteceu com aquelas residências todas em volta? Né? E o VLT não está funcionando ainda, mas ele vai voltar a funcionar. E imagina o que acontece com aquelas moradias que não vão ser afetadas, que vão ficar perto do trajeto do túnel. O
que vai acontecer. Sim. Né? Não estou nem dizendo a nível de ruído, de barulho, porque o barulho é uma coisa... É o que ninguém pensa, né? Não pensa. A gente está falando, quando fala do túnel, tu só imagina você passando no túnel, mas você tem que ver também toda a logística do fora do túnel. Isso ninguém conversa, você entendeu? Por isso que eu falo, parece que as pessoas não se entendem. Você pega lá as matérias que saem, e um dos defensores muito grande desse projeto Porto, inclusive, foi o representante do governo federal, que é o presidente da autoridade portuária hoje, o Menini. Ele é um cara muito assim, sensato, só que ele agora simplesmente também, acho que ele viu que não tem jeito. Lavou as mãos, né? Ele falou assim, bom, agora o Estado está encaminhando, o projeto já foi para a Assembleia, está em caráter de urgência, e o resto? E os moradores? E aí, onde nós vamos parar com isso? Entendeu? Então, assim, é um fato que você pode ter certeza, nos próximos dias, até mesmo antes da eleição, a coisa vai ter alguns desdobramentos, alguém vai falar. A gente espera muito que a gente tenha uma contrapartida do Ministério Público para ajudar também. O Ministério Público é feito para isso. Com toda certeza. Ele é feito para isso, né? E a gente já procurou eles uma vez, no passado, no começo, mas depois, assim, ficou em stand-by porque estava, assim, em discussão. Primeiro vamos discutir o traçado do túnel. Agora não se discute mais nada. Agora parece que a coisa está andando. E você vê os políticos, todos eles, eu não quero que ninguém chegue e venha defender os moradores, ou defender o bairro do Macuco, porque tem gente que só conhece o bairro do Macuco pelo Google, inclusive quem mora em Santos. Tem muitos comentários que eu escuto que o pessoal diz, pô, mas o Macuco é um bairro degradado. Essa palavra degradado é uma coisa complicada de se falar. Eu sempre falo assim, então você venha para cá, venha conhecer. Venha conhecer, e aí nós vamos dizer para você o porquê que está degradado. Está degradado porque você mora no Imbaré, na Aparecida e na Ponta da Praia, e o pessoal, o poder público só quer fazer obra aí. Aqui ele não quer fazer. Aqui até para colocar uma lixeira é difícil. Sim. Entendeu? Tem gente que não sabe o que fala. Com toda certeza. Santista, você que está nos assistindo, é tão bom ter essa sensação de ver um representante Tivemos uma aula do nosso povo, com tanta propriedade naquilo que ele defende, né, colocando ali, mais uma vez, querendo fazer o bem para quem precisa. É difícil a gente encontrar esse tipo de situação, né? A gente vê políticos, candidatos que têm interesses, né? Alguns têm propostas muito boas, inovadoras, mas assim, propostas que se preocupem com o próximo, com algo que às vezes está para acontecer na nossa cidade, né? A gente fala de desapropriação, pessoas que moram ali às vezes 30, 40 anos no mesmo bairro, né? Às vezes até mais. 80 anos, 80 anos. Sabe? Como que fica a cabeça dessa pessoa? Né? Às vezes a vida inteira dela foi ali, né? Ela é uma vozinha que criou os netos, né? Os netos saíram, os filhos, depois vieram os netos, e ela continuou naquela casinha. É muita das situações ali do Macuco. Eu já morei na Batista Pereira ali, né? Então tem muita pessoa que é raiz ali. Não está longe. Não tô... Não está longe. Então, a gente vê que tem pessoas que são raiz. E assim, ver um representante do povo, eu acho que Santos precisa disso. Né? Inovar, chegar com compromisso, entendeu? Ter energia, ser enérgico na postura, né? É aquilo, com o diálogo. Acima de tudo, o diálogo, né? Vamos dialogar, vamos resolver. Não é para deixar de ter o projeto, mas vamos ver uma maneira melhor de fazer. Uma maneira justa. Uma maneira justa. Eu também morei no Macuco, na João Alfredo, no 221. Então, vizinho. Ali do lado, José do Patrocínio. 221. Tudo perto. Então não estamos falando aqui na Alegria. Então, assim, você. Então a gente conhece como que é ali. Quando eu estava trabalhando na Ativa, eu também ia atender muita ocorrência ali naquela área. O Beto Elias, ele é um bombeiro aposentado que teve 30 anos aqui. Bombeiro, 30 anos operacional. 29 anos e 8 meses, para ser mais exato. E o que a gente vê assim, é uma pessoa que está preocupada com a justiça. Sim. Tipo, como ele falou, assim, o túnel sim, mas a desapropriação seja justa. Se tiver que ser, que seja justa. Não é verdade? Essa é a única maneira de se fazer. Porque, como tu falou, ali tem muita história. Famílias de 80 anos, vó que criou os netos, ali tem muita história. Ali. A cada casa daquela ali é uma história. E quando você sabe que você tem um plano B, e nesse plano B não se discute, não se fala, fica pior. É como se, a impressão que me dá é assim, não, a gente já tem um número de pessoas, a gente já tem um número de ideias, nós temos as coisas mais definidas para ser aqui. Por que não discutir o outro também?
que é você pode fazer, você pode. A engenharia hoje, ela é muito vasta para você mudar as coisas, e aquela área é muito grande. Sim. Né? E você, assim, o outro projeto, você desapropria 2 locais onde você não mexe com as famílias. Por que não? E ali nesse local, além do que, o que acontece? Tem propriedades comerciais também ali. Não é só residencial. Você tem... ganha-pão. Você tem ali... Tem um amigo até que tem, acho que 6, 7 mil metros ali. 6 mil metros ali dentro. São 2 terrenos de retroportuário. É grande. Agora, você acha que ele vai aceitar vender aquilo ou passar aquilo pela desapropriação pelo valor? Eu vou dizer para vocês, o valor do metro quadrado que foi estipulado, isso aí já foi em março. Agora eles vão fazer uma avaliação. Foi R$ 2.400, arredondando. Metro quadrado? Metro quadrado. Pô, eu quero um terreno com esse preço aí. Você entendeu? R$ 2.400. Eu quero uma casa também. Agora, construir vocês acham que tem alguma possibilidade da gente iniciar alguma conversação com isso? Agora, eu sempre brinco o seguinte, a última reunião que nós tivemos lá, eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim, até como um lado de vendedor, eu falei assim, olha, é um projeto de 100 anos, é um projeto dos olhos dessa região, e vocês querem aqui, então vocês paguem para nós o valor do sonho. Qual é o valor do sonho? O valor do sonho é você pagar mais para você obter aquilo que você quer. Sim. É bem elaborado isso aí, foi bem elaborado. É isso. O metro quadrado em Santos custa aqui R$ 15 mil. Nós não queremos R$ 15 mil. Nós queremos algo que chegue próximo do que aquilo a gente possa comprar. Porque se alguém chegar para mim assim, Toninho, você me arruma uma casa igual eu tenho aqui, que eu vou entregar para eles por esse valor, em outro bairro? Eu falo, jamais. Não existe. Entendeu? Não existe. Então a gente começa a fazer um traçado de coisas plausíveis, honestas, corretas e direitas. Não dessa forma como estão fazendo. Aí é demais. E a população deveria saber um pouco disso, entendeu? Sim. Eu não vejo ninguém fazer uma reportagem. Não foi feito. Não foi. Eu também não sei por que a imprensa não se interessa. Ah, mas vocês já cutucaram a imprensa? Às vezes não resolve. Nós queremos fazer uma matéria na hora do almoço, num jornal de grande circulação, na televisão, ao meio-dia, para a gente falar sobre isso. Não tem interesse. Estamos falando agora aqui no Jornal Diário Santista, Toninho. Aqui no Diário Santista nós estamos falando sobre isso. Aqui nós temos uma câmera da verdade. Eu sei disso, Daqui a pouco chega, né? Agora, não se interessa, porque a imprensa também, ela é muito bacana, a gente depende muito dela, né? Mas ela faz o que ela quer. Né? Ela faz a reportagem que ela quer. Assim, infelizmente a gente vive isso, né? Agora, se você chega lá, que nem alguns essa semana falaram isso, nós vamos fechar a avenida, vamos queimar pneu, vamos queimar tudo. Eu sou o primeiro a fazer o meu comentáriozinho e falar, não é o caminho. Eu falo assim, ó, não é o caminho. O caminho é a gente continuar ainda tentando. Ah, mas não se resolve. Né? Não se resolve. Mas eu falei, calma. Eu sou mais ou menos assim, eu sou bombeiro. A gente vai e tenta dar uma apaziguada. Agora, se a coisa não dá certo, nós vamos procurar os meios. Agora, partir para essa violência, as coisas todas. Ah, mas assim o Santista vai ver o que estão fazendo, vai entender onde está o macuco. Não vai. Não está nem interessado. Vamos ser sinceros. O resto não está nem interessado nos moradores do macuco. Eles querem o túnel. Ah, uma maravilha. Eles não estão preocupados. Se tivessem, quando essas coisas começam a ser faladas, e a gente vê os comentários lá, né, a matéria sai, você pode fazer um comentário. Né? Geralmente eu faço um comentário e se é de um político ou de alguém, o site não me responde, porque eu já faço algo, né? Já faço uma pergunta, legal, bacana, e o resto, né? Não responde, só responde que tem que ser o túnel, que o túnel é um avanço, a gente precisa sair dessa coisa que a gente tem. E outra, só para colocar uma coisa que eu esqueci de falar aqui, esse túnel é o segundo, porque o primeiro, eles não têm capacidade nenhuma de fazer, que é o túnel que liga a área leste aqui, a zona noroeste, que ali sai ali da Santa Casa, que aquela ligação seria uma maravilha, que você não precisava passar pela entrada da cidade para você chegar na zona noroeste. Que aquele projeto lá faz tempo. Nossa, projeto antigo esse. Agora não sai por quê? O que tem em cima do túnel? Você tem um monte de famílias morando há muitos anos naqueles morros ali, que geralmente não aceitaram. Eu não ia nem tocar nesse assunto agora, mas é assim, ali eles nunca se interessaram em fazer. E por que vão desapropriar o pessoal do macuco? Visibilidade. Por quê? Por quê? A visibilidade não faz sentido, né? Não é justo com essas pessoas, né? Ou
se for a única maneira, como você mesmo colocou, Toninho, que seja a maneira justa para quem vai sofrer esse tipo de problema, né? Que vai sofrer essa problemática de ter que sair da sua casa, ter que abandonar, às vezes, uma casa de uma família, uma herança que se teve ali, pessoas que estão ali, né, raízes do bairro, mais de 80 anos ali no bairro, realmente. E outra, que eles venham ao público e sejam corretos e claros. Olha, nós vamos desapropriar. Fala isso, mas não falam. Eles vão correndo. Vai pelas beiradas. A primeira audiência que vai ter vai ser depois da eleição, dia 8 ou dia 9, que vai ser em Santos, depois você tem no Guarujá. Eles fazem assim, faz uma em Santos, faz uma no Guarujá. Vai ser a primeira vez quando eles vão apresentar, após as eleições, tudo. Mas a minha proposta não é essa de eleição, mas vão apresentar. Até lá, eles vão continuar do mesmo jeito. Vão fazer, não, nós vamos aprovar o projeto vai sair, depois a gente vê. Mas depois a gente vê? Não, você tem que ver antes. Você está mexendo com a vida das pessoas, né? Você tem que ver antes. Brincadeira, né? Toninho, você falou que 80 minutos era muito. Né? Passamos de 90, olha para o relógio. Deu 90 minutos aqui de conversa, uma conversa leve. A gente já não falou a gente é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que assim, foi um papo gostoso, que fluiu, né? Uma coisa que foi uma resenha natural, né? De tudo que a gente já tinha conversado antes, mas conversamos ainda mais. Tivemos uma aula de moradia, aula de túnel, sobre túnel. Sobre economia, sobre tudo. O que eu gosto muito, para concluir, é o seguinte, a gente tem que levantar discussões. Sim. O administrador gosta dessas coisas, planejar, dirigir, controlar e planejar e dirigir. Nós precisamos levantar discussões e acho que a melhor forma de você levantar discussões hoje não é você ter um mandato, porque assim, eu gostaria muito de poder discutir no mandato, porque fora deles a gente quase não tem. Mas eu gostaria que todos entendessem que a gente precisa discutir muita coisa na cidade de Santos. Entendeu? A gente precisa, a gente não pode achar que isso aqui está uma maravilha. E a Câmara Municipal de Santos, eu acho que é o lado principal disso. Sim, com toda certeza. Eu acho que é o lado principal. É o caminho. Eu faço uma brincadeira com as pessoas, seguinte, você vai chegar lá, você vai ser uma andorinha no verão, porque você já chega diferente, né? Sem estrutura política, sem essa coisa toda, eu não tenho. Mas eu tenho o que eu quero, que é os votos. É onde eu vou atrás. É aqueles que me conhecem, sabem aonde eu posso chegar e o que eu já fui na minha vida. É o que eu posso falar, dizer que eu vou chegar lá e vou ficar falando. Eu vou pegar o microfone e a gente vai falar até a gente criar discussões, né? Discussões do que a gente pode trazer de benéfico para a cidade. Com toda certeza. Agora, aqui existem hoje mais de 1.300 inscritos no nosso canal, né? Pessoas de Santos. Então são santistas que estão querendo saber um pouco mais do Toninho, o porquê votar no Toninho, né? Eles te conheceram hoje como ser humano, como marido da Paula Brava, que não quis que você fosse candidato, né? O pai do Vinícius, que hoje está trabalhando em Praia Grande. Vai trabalhar em Praia Grande. Pelo menos no momento vai. O pai da Vitória, que é a principal assessora de marketing da campanha. Muito. Mas eles querem saber o porquê do voto em Toninho Serra. Olhos para os santistas. Então, o que eu posso colocar? A minha trajetória é longa do comércio e hoje na área administrativa. Eu procuro buscar sempre o que é de melhor para o povo. E imagino que eu tenha muito a contribuir. Volto a dizer, eu acho que a gente tem que resgatar o vereador antigo, aquele vereador que escuta qualquer um e que busca projetos apenas para o bem da cidade, né? Acho que a política tem que ser separada do que você vai discutir a nível de condição de avanços dentro da prefeitura, dentro da Câmara, e fora disso você tem que pensar no político. Eu acho que eu, Toninho Serra, me sinto preparado e capaz para isso. Foram muitos anos pensando em ser candidato e desistindo, sempre trabalhando na iniciativa administrativa, no comércio, mas eu acho que hoje eu busco o voto do santista para que eles confiem em 3 coisas. Compromisso com o trabalho, eu acho que eu me considero uma pessoa ficha limpa, não fazendo nenhuma crítica aos outros, e eu tenho uma vontade imensa de trabalho. Muita, bastante. Se as pessoas acham que não, mas eu tenho. Muito bom. É tudo que a gente precisa, né? São pessoas com comprometimento, com propriedade, capacitadas a nos representar hoje na Câmara. Eu acho que realmente quem está buscando uma opção de voto, quem ainda não decidiu pelo seu voto, a gente está aqui colocando uma opção
que realmente vai fazer a diferença na Câmara Municipal de Santos. Exatamente. E para você, candidato, ó, pega o exemplo aqui do Toninho e vem aqui mostrar para a cidade, mostrar para o povo santista seus projetos, as suas propostas, que a gente está aqui, ó, esperando você. Com toda certeza. A gente agradece imensamente sua presença, Toninho. Para a gente foi um prazer. Eu é que agradeço. Desde te conhecer como pessoa e também te trazer no programa e bater esse papo. E fazendo algo futurista, meu gabinete na Câmara de Santos estará aberto para todos vocês. Se Deus assim permitir e os votos das pessoas. Estará aberto. Assim e gabinete de vereador é para ficar aberto. Assim esperamos. Não é para ficar fechado. E com certeza, né, pós a eleição, a gente grava um programa, aí sem legislação, o programa da Vitória, né, com o nome da filha dele, que será a Vitória. Sim, com muito prazer. E aí você traz a Vitória com você aqui, que a gente vai querer bater um papo com ela, sobre esse marketing dessa campanha. E ela vai gostar muito. Com toda certeza. Foi um prazer, viu? Obrigado. Tá bom, Toninho? Obrigado. Diário Santista, a nova voz do Santista.